Meu nome é Marcos Batista, sou conhecido como Marcão, sou do estado de Pernambuco, Sindicato dos Metalúrgicos. Bom, companheiros, eu já fui contemplado em algumas falas aqui, principalmente quando o companheiro Gilvan ele ressalta a importância que nós temos no movimento sindical e com relação à pressão dos trabalhadores que nós estamos sofrendo quando estamos na nossa base, por conta dessa crise, desse problema político que se levanta, nós estamos sendo cobrados pelos trabalhadores. Nós tivemos, no estado de Pernambuco, em meados dos anos 80 e 90, com aquela crise que se propôs, nós tínhamos cerca de 60 mil trabalhadores na base. E com aquela crise, desceu o número de trabalhadores e chegou só a 12 mil trabalhadores. Então o desemprego foi muito grande. E nos últimos 12 anos, com a presença do governo petista, o governo do ex-presidente Lula, quando ele assumiu, com os investimentos que foram feitos, nós hoje já temos mais quase 50 mil trabalhadores novamente na base. Porém, de um ano, 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos para cá, esse número tem novamente caído por conta dessas crises, esse problema que tem acontecido. Nós temos que lutar muito contra essas MPs. No setor que eu trabalho, no setor naval, nós temos uma rotatividade muito grande. Tem companheiros nossos, trabalhadores, que já trabalhou na mesma empresa por 3 vezes. Mas não foi porque ele quis. Foi porque o setor exige essa rotatividade. E essa MP, como essa que fala do seguro-desemprego, prejudica o trabalhador, em extremo. Prejudica muito por conta dessa rotatividade. A empresa que eu trabalho, ela tinha até o ano passado quase 6 mil trabalhadores. De outubro para cá, nós estamos com cerca de 4.200 trabalhadores. Então, essa crise ela tem afetado diretamente o trabalhador. E a Jandira colocou aqui no texto, muito bem colocado, com relação à nossa posição a tudo isso. Nós somos os representantes, nós nos propomos a representar o trabalhador. E nós temos que acordar para tudo isso. Essa conferência sindical é muito importante, esse congresso, para nós transmitirmos aos nossos companheiros que não puderam vir a importância de tudo isso, porque eu venho no sindicato onde é dividido, uma maioria da direção faz parte de uma outra tendência do partido, e nós somos 46 diretores e temos 15 diretores da articulação de esquerda. E lá nós enfrentamos uma briga interna muito grande com relação à nossa posição, porque nós não abrimos mão do direito. Nós não admitimos em hipótese alguma flexibilização de direito de trabalhador, porque foram direitos conquistados com muita luta, com muita guerra. Muitos companheiros morreram, deram a vida por isso. Então, de forma alguma, em hipótese nenhuma, não há negociação quanto a isso, em flexibilização e retirada de direito do trabalhador. E mesmo internamente dentro do sindicato, nós sofremos esta oposição contra a nossa posição. Porque há muitos companheiros, infelizmente, do nosso próprio partido, que estão aderindo a essas MPs, estão aceitando, e a gente não pode de forma alguma aceitar tudo isso. Então, mediante essa crise, foi falado ontem aqui na abertura lá no Diretório Nacional, e os companheiros frisaram bem, chegou o momento de nós irmos para a rua, chegou o momento de nós colocarmos na nossa posição, dizermos para que viermos, dizermos que nós queremos a reforma política, nós queremos as reformas que são necessárias para esse país, porque vai garantir o direito àqueles que realmente precisam do direito. Foi falado ontem que não foi mexido lá em cima.
E por que mexer no direito do trabalhador? Não pode ser admitido em hipótese nenhuma isso. Próximo inscrito é Serginho, do Mato Grosso do Sul. Como é que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, dialoga com essa sociedade dita do conhecimento e da informação que muda as relações de trabalho em grande medida, né? Eu vou dizer assim, que muita gente hoje ganha o seu salário baseado no cartão de ponto que ele passa lá. Mas sua ampla maioria, né? Sim, ampla maioria, setor de serviços, por exemplo, né? O que 70% dos empregos do país. Esse pessoal acaba levando o trabalho para casa, né? Eu vou citar aqui o caso dos professores, né? Eu vi os companheiros professores falando aqui. Cara, eles ganham assim, ó, o cartão, né? O cartão do ponto, mas todos eles levam o trabalho para casa, certo? Esse trabalho desenvolvido em casa por uma galera, aos milhões, não é tributado, né? Esse trabalho, o empresário leva isso de graça, e a gente não elabora muito. É diferente do trabalho na indústria, né? Na indústria, o cara vai lá, bate o ponto, entrega lá, o equipamento está lá, a máquina está lá, ele vai embora e foi para casa, né? Beleza, cumpri minha parte. Mas 70% da turma dos serviços acaba levando trabalho para casa. Porque se nós precisamos falar, né, das alterações no mundo de trabalho e como é que a classe trabalhadora se comporta com essas relações que estão acontecendo, né, com a elevação e com a velocidade da informação. Tem um professor, eu acho que ele vai... eu não vou lembrar o nome dele aqui, lá da UFRJ e tal. Ele fez uma análise assim, fantástica nas jornadas de junho. E ele estava fazendo assim, pela hashtag, as hashtags do Twitter, né? Botou num programa lá que fazia análise quântica. Ele monitorou o país inteiro, né? Assim, país inteiro. E ele via, e assim, de boa, né? Assim, sem querer exagerar, mas ele falava o seguinte, ele falava que existia um bloco deste tamanho aqui, ó, mais ou menos, um bloco que dialogava com as posições do projeto do governo, ou seja, uma pauta à esquerda, né? Vamos lá. Um bloco aqui, ó, que ele denominou de azul, e esse aqui era o vermelho, né? Mas esse aqui era o azul. Era o azul. E um outro bloco verde, com baixa conexão com esse e com esse. E eu estou falando isso aos milhões de brasileiros e brasileiras, e assim, e que ele chama na análise dele de o craque no mundo da política, onde não era só o projeto à esquerda ou o projeto conservador, existia uma galera falando de política. Isso foi em 2013. E aí eu me lembrei, vendo o Zé Ricardo aqui, que nós fizemos um curso de formação, né, lá no Mato Grosso em 2011, né? O reitor estava lá, inclusive, nós fizemos com todo mundo junto, né? Onde a gente falava isso, né? Assim, a juventude está insatisfeita. Mas naquele período lá, o que acontecia? A análise geral no PT, assim, do campo, né, majoritário. Dizia assim, nossa, mas a direita não tem projeto, a direita não sei o quê. Né? E aí, não fez nada disso, deu no que deu. A moçada, eu quero dizer sobre a sociedade da informação e da sua velocidade, como ela está agora, como é que aconteceu? Eu via muito professor falar no seguinte, nossa, essa molecada não quer nada, essa molecada não quer discutir nada. Mas, bicho, quando o junho aconteceu, quem foi, de 2013, quem foi para a rua, mas também aqueles que não foram, era um turbilhão de conversa dessa molecada na sala de aula. E aí, naquele momento, a turma percebeu que essa galera se conversava. E eu quero falar disso, nós precisamos falar dessas transformações que estão modificando as relações e como é que essa classe se comporta. Né? Os filhos da classe trabalhadora, olha o que era o rolezinho. O rolezinho não era nada mais do que uma ação das pessoas, né, em busca de território, né? Os filhos da classe trabalhadora que tem um pouquinho mais de dinheiro, né, que receberam dinheirinho, fruto das nossas políticas, que foram fazer o quê? Se encontrar. Se encontrar, não tinha nada assim, nosso um debate que não, foram se encontrar para consumir. Né? Para consumir produto, consumir marca, consumir bebida e se encontrar. Né? É aquela história, nós melhoramos a condição de vida da classe trabalhadora, mas deixamos essa turma, né, à mercê do leão, do capital, né, do individualismo e desses valores.
Então, assim, quero, né, colocar aqui que a gente precisa fazer esse debate, né, sobre as novas tecnologias, sobre como é que se comporta a classe, o trabalhador e o seu filho, como é que se dá as mudanças nas relações de trabalho. Isso tem que incorporar, porque senão, como diz o nosso colega aqui, não dá para a gente discutir só a pauta salarial, né? Nós temos que discutir outras coisas, outros novos direitos. A turma quer discutir outras coisas, senão nós vamos fazer as análises do movimento sindical, né? Assim, a taxa de filiação dos jovens nos sindicatos é baixa, né? Nós temos que dialogar com essa realidade, essa reflexão que eu queria fazer. Próximo é Pedro Pomar, de São Paulo. Depois é Humberto. E o último, Ronaldo Costa. E eu devolvo para a Jandira para ela fazer um fechamento. Tá, pessoal, eu não me apresentei da primeira vez. Sou Pedro, sou jornalista, trabalho na Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, a DUSP. Eu queria fazer 2 comentários pontuais aqui. Acho que a Eliandra levantou uma questão muito interessante, que é que diz respeito à conferência sindical, que é a nossa política para o movimento dos professores universitários, né? Eu acompanhei bem de perto o surgimento do PROIFES. Eu posso dizer o seguinte: o PROIFES é um sindicato chapa branca, criado por uma operação do companheiro Tarso Genro, quando ministro da Educação. Nós temos que disputar o Andes. Nós temos que disputar o Andes com o esquerdismo. Essa é a questão, tá certo? E nós temos professores petistas que estão militando no movimento sindical dos docentes universitários, que é uma porção muito importante do funcionalismo federal, né? E que tem toda uma trajetória histórica que a gente não pode jogar para o ralo só porque o sindicato passou para as mãos do Conlutas. É como você dizer, o CPERS passou para a mão do Conlutas, dane-se o CPERS. Nós vamos fazer isso com o Andes também? Então, eu acho que é isso que tem que estar colocado para a gente, né? Entender que o PROIFES é um sindicato pelego, é esse o papel que ele tem cumprido, tá? A outra questão que eu queria colocar, que foi referida por vários companheiros aqui, é a questão da disputa ideológica. Eu acho que a gente tem que levar em conta o seguinte: a hegemonia neoliberal ainda é muito grande, inclusive em setores do governo, inclusive em setores do PT. E é isso que explica... e o senso comum também, né? Inclusive coisas como a pérola da nossa presidenta sobre a nova classe média. Tem vergonha de falar que são os trabalhadores, então diz, não, é uma nova classe média, né? E políticas que são adotadas. As políticas do MEC são, em grande parte, medidas formuladas pelo neoliberalismo. Tá certo? O Renato Giannini, que surgiu um debate na lista sobre o Renato Giannini, não é? Eu não me espantei com o Renato Giannini dizendo que o socialismo já era. O Renato Giannini foi diretor de avaliação da CAPES. E quando ele fez isso, que é o órgão do Ministério da Educação que cuida das políticas do ensino superior. E tudo que está valendo ali é um produtivismo acadêmico feroz. Feroz. E ele foi diretor de avaliação, era o cara que cuidava disso, era o xerife disso aí. E como professor titular da USP, ele nunca se colocou contra o sistema extremamente conservador. A USP é a universidade mais conservadora do Brasil. E ele, como um cara ligado ao PT, jamais se colocou contra isso lá dentro. Inclusive, sempre hostilizando os movimentos sociais. Esse é o nosso novo ministro da Educação. Então, eu acho que é preciso a gente fazer uma avaliação. E é isso que explica políticas como o PROIFES, por exemplo. Né? Desculpe, o FIES. Né? O que é o FIES? É um subsídio para o ensino privado. E que agora está dando todo esse rolo, porque a grana não cresceu muito, não é? Cresceu muito para socorrer os barões do ensino privado, e aí o governo teve que botar algum tipo de freio. E existem várias outras políticas com essa mesma entonação neoliberal, né? Tudo bem, o governo Lula barrou o processo de privatização, mas em termos, né? Nós tivemos as concessões de rodovias, as concessões de aeroportos, né? Então nós temos que entender que existe ainda um impacto muito forte do neoliberalismo sobre setores da própria esquerda, do próprio PT, que a gente tem que fazer o combate o tempo todo.